O Petros, da Colômbia, ele falou que narcotraficantes são trabalhadores, são funcionários. Aí o Lula falou uma coisa também que faz sentido. Claro, a mídia caiu matando, né? Porque a neodireita achou que ele disse uma heresia. O que ele disse? Não existe tráfico de drogas sem o consumo, sem o consumidor. E os norte-americanos e estadunidenses são os maiores consumidores do mundo. Eles não são pobres vítimas dos narcotraficantes, não, eles são clientes. Tem demanda, tem oferta. É óbvio que narcotraficantes são comerciantes. Isso é uma obviedade. O problema é que eles formam milícias particulares, máfias, e brigam entre si. Olha como são burros, né? Veja, há uma grande mentira por trás do tráfico de drogas. Ora, Pablo Escobar era um agente da CIA, da CIA na Colômbia. E ele não era uma exceção, o Pablo Escobar. Ele caiu porque ele queria receber em espécie, em dinheiro de papel. O que o DEA, a poderosa agência antidrogas dos Estados Unidos, tenta fazer é jogar uma facção contra a outra, né? E controlar a conta dos grandes traficantes, as contas secretas, a fim de lavar o dinheiro no Citibank, no HSBC, no Santander. Eu já fiz vários vídeos sobre esse tema. A CIA é quem fornece as armas, controla as rotas, né? O estadunidense consome. É assim, é uma grande hipocrisia. Veja, a Lava Jato destruiu praticamente toda a indústria de defesa nacional. Mas poucos sabem que uma das causas da operação de demolição da indústria nacional, da operação estadunidense, gestada lá pela CIA, lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Lava Jato, poucos sabem que uma das causas da Operação Lava Jato foi Dilma Rousseff. Por quê? Porque ela foi a presidente do Brasil que mais investiu em defesa no Brasil, né? Em qualquer época. Estaleiros, refinarias, projetos de mineração, de marinha, de energia, da Petrobras, no pré-sal, bases militares, foguetes, né? Por isso mesmo, a Dilma sofreu um grande boicote e uma agenda de mentiras sem fim aqui no Brasil, na mídia mainstream. E daí foi afastada por um Senado totalmente vendido aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não querem nenhum desenvolvimento autônomo por aqui, sobretudo na área da defesa. Se você tem dúvida da inteligência da Dilma Rousseff, que se fazia de boba, mas de boba não tem nada, ela é presidente do Banco dos BRICS. Ela deu a volta por cima. Ela está num cargo acima de presidência do Brasil, né? Veja aí ainda o assunto tráfico de drogas. Veja, a gente andou falando aí do rei da rachadinha, né? Um dos filhos, né, do extremista de direita aqui no Brasil, né? E que foi preso aí pelo STF. Foi preso não, foi condenado, né? Veja, o Porto de Itaguaí era o principal local de receptação de armas no Rio de Janeiro. Faça uma pesquisa aí. O que os Bolsonaro fizeram foi trocar a direção do porto a fim de liberar geral. Né? Vocês sabem, eles são desarmamentistas, têm a bancada da bala. Né? Liberar geral o contrabando de armamento. Né? Armamento, diga-se de passagem, que vem dos Estados Unidos, de Israel, né? Bom, hoje em dia vem da Ucrânia, né? Bom, nessa época, o rei da rachadinha, o Flavinho, né, já tentava se apossar da ilha, em Angra dos Reis. Não deixa de assistir o meu vídeo, a PEC da Praia, a PEC da Praia. Veja, as milícias bolsonaristas já se deslocavam para a região de Angra dos Reis. Talvez ele queira explodir a Baía da Guanabara, porque existe uma disputa aí entre as facções armamentistas na Baía da Guanabara e as facções, as milícias neonazis em Angra dos Reis. Veja, facções neonazis já são um colosso no sul do Brasil. Formam quase que um exército paramilitar particular aí de certos tipos, né? Veja, aí me perguntam se o dólar vai cair. Veja, o dólar sofreu uma pequena queda ao longo das décadas aí, né?
Ou seja, ele está em 90% de todas as operações de câmbio, por trás de 50% de todas as operações comerciais. Então, a queda do dólar, a desdolarização é um processo lento. Vai ocorrer ao longo do século XXI, do mesmo modo como ocorreu com a libra esterlina ao longo do século XX. Né? Quer dizer, a libra esterlina ela já começou a cair já na primeira metade do século XX, depois se acentuou totalmente. Hoje a libra esterlina é uma moeda secundária, né? Exceto se houver uma guerra total. Né? Nesse caso, o dólar vai desaparecer muito rapidamente. Né? Bom, eu espero que não haja uma guerra total. Eu prefiro que o dólar vá se extinguindo lenta e inexoravelmente. Né? É mais bonito assim, né? Mais saudável também. Né? E a gente pode ver ele decaindo. Né? Veja o que o Exército, a Marinha e a FAB farão com os 30 bilhões liberados para modernizar a defesa. 30 bilhões de reais. Veja, é uma quantia aí considerável. Né? Eu acho que é pouco. Eu acho que devia ser uns 300 bilhões para a defesa. Mas, enfim, já é alguma coisa. Né? Com 30 bilhões de reais extras, as Forças Armadas vão priorizar os caças Gripen. Né? Porque nós deveríamos fazer o nosso caça, mas por enquanto vai ser o Gripen. Submarino nuclear, esse sim, feito com tecnologia brasileira, e mísseis modernos, a Avibras parece que vai melhorar, né? Então tem um plano estratégico, estão criando finalmente um plano estratégico para a defesa, quer dizer que o sonho de Dilma Rousseff foi plantado lá. Ela caiu, quer dizer, caiu da presidência do Brasil, mas o sonho ficou, investir em defesa. Até 2032 nós teremos um plano estratégico para a defesa. Por quê? Porque nós vivemos no mundo real. A gente tem que se preocupar com isso. É uma droga você ter que viver num mundo onde você tem que se armar até os dentes. Mas, enfim, o capitalismo é isso daí, né? As Forças Armadas Brasileiras, veja, a Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, a FAB, preparam, então, uma modernização histórica após a aprovação desse pacote aí de 30 bi, né, para projetos estratégicos de defesa. Né? A FAB, o foco da FAB é o Gripen, drones. O Brasil precisa de fábricas de drones e manutenção de aeronaves. Né? Na FAB, a prioridade é concluir a entrega dos caças suecos Gripen, que foram adquiridas aí, em parceria com a Saab. Marinha, submarino nuclear e defesa da Amazônia Azul. A Marinha do Brasil planeja aplicar parte dos recursos na retomada do programa do submarino nuclear brasileiro. É um projeto vital aí para garantir soberania nas águas territoriais aí, né, do mar que banha o Brasil, né, o Atlântico. Né. O Exército está mais preocupado com fronteiras e a modernização da artilharia com novos mísseis. Né, e parece que vão conseguir nacionalizar, né, e estatizar a Avibras, assim espero. Né. No Exército Brasileiro, a prioridade será reforçar o CISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, criado nos anos 2000 e atualmente está um tanto defasado. Nós precisamos também de GPS brasileiro, o sistema de vigilância, nós temos que criar o nosso próprio sistema de vigilância, nós temos que ter uma internet independente da internet global. É uma porção de coisas que precisam ser feitas. Precisamos ter os nossos satélites, né? Fazemos as nossas prospecções minerais e energéticas. Né? Enfim, há muita coisa a se fazer. O potencial é enorme. Veja, eu falei aí do capitalismo. O imperialismo acompanha o capitalismo. O imperialismo é a sombra do capitalismo. Onde um vai, o outro vai atrás. Né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Né? Assim, o capitalismo e o imperialismo são praticamente a mesma coisa. A guerra total é a consequência natural e inevitável do capitalismo. Né? Porque a essência do capitalismo é a usura. Né? Veja, o capitalismo só se consuma, ele só se realiza plenamente na destruição da humanidade. Né? Porque isso é uma consequência da própria usura, de colocar o ser humano como uma máquina de trabalho, né? Como uma máquina para você explorar. Então justifica que você substitua o ser humano por robôs. Né? Então você tem aí a destruição da raça humana e a robotização. Não é teoria da conspiração, pessoal. Isso aí é debatido nos altos círculos. Né? Na hipótese do capitalismo se realizar, vamos dizer, na hipótese do capitalismo se realizar, portanto, destruir a raça humana, que esse é o seu propósito final, o seu escopo passa a ser não mais destruir a raça humana através das guerras,
que é uma inevitabilidade no capitalismo. O seu escopo passa a ser a destruição da própria Terra, né? E a migração dos capitalistas para um outro planeta, sei lá. Por mim, eles podiam ir todos para Plutão e ficar lá, né? E nos deixar em paz aqui, né? Pessoal, isso não é teoria da conspiração, né? Não é ficção isso daí está em curso, né? Veja, é impossível ser capitalista e ir para o reino dos céus. Vamos entrar no campo da teologia aqui, né? Eu coloquei isso daí no Facebook, gerou alguma polêmica ali. Eu disse que é impossível você ser capitalista e seguir Jesus ao mesmo tempo. Veja, Jesus não pode estar com os poderosos, né? É uma impossibilidade metafísica. Ele só pode estar com os explorados, os fracos, os oprimidos, os desvalidos, os que não têm poder nenhum, que não têm voz, os que só sofrem e só têm consolo em Deus, né? Veja, aí apareceu um vídeo notável, né? Do Carl Gustav Jung, quando ele teve acesso a apócrifos, né? A Bíblia etíope, encontrada na Etiópia, que tem 81 livros, né? E que é absolutamente fantástica, pois nos mostra um Jesus muito, muito mais intenso do que aquele, sobretudo no período em onde tem a ressurreição e ele fica pregando durante 40 dias para os seus discípulos diretos. Então tem lá, nesses textos etíopes, essa pregação, né? E o que nós vemos por ali é um Jesus que está realmente junto com aqueles que mais sofrem, né? E aí eu coloquei alguma coisa a respeito também ali nas minhas postagens, né? É muito interessante. Eu pretendo ler essa Bíblia etíope. Ela está disponível aí acredito que no Scribd você tem acesso à Bíblia etíope, onde você vai conhecer aqueles textos que a igreja fez de tudo, a igreja católica, que é um projeto de poder, que é parte do capitalismo, que é um projeto de dominação e de controle, né? E é claro que Jesus não é um projeto de dominação, de controle, é justamente de libertação, né? Onde o homem vai ter uma relação direta com Deus. Mas enfim, não vamos entrar muito no campo da teologia, porque isso gera muita animosidade, que não é o propósito aqui do canal, mas a religião ela está muito presente na geopolítica, né? Bom, de qualquer maneira, eu não vou aceitar, até coloquei isso lá no meu Facebook, eu não vou aceitar mais quem vier nas minhas postagens com pedra, para matar a pedra. Então, assim, eu publico alguma coisa, o cara está preocupado comigo, e não com o que eu expressei ali, e não com a minha reflexão. Ou quem vem querer me dar lição de moral invertida, né? Você não vai encontrar mais minhas postagens lá no feed de notícias. Vão acabar me esquecendo, graças a Deus, né? Por quê? Porque eu quero pessoas que somam, né? Eu não quero pessoas que venham querer me combater porque eu pensei assim, eu pensei assado, né? Os seus pensamentos, você os tem de controlar por si mesmo, né? Você tem que escolher, fazer uma seleção. E, aliás, isso está lá na Bíblia, etíope, né? Quando Jesus fala sobre os pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles vêm do nosso corpo, da nossa mente, que a nossa mente é a mistura, é a nossa alma, né? A nossa mente, né? A nossa mente, ela tem emoções, tem sentimentos, tem pensamentos, tem reflexões, isso faz parte da nossa mente. E tem o espírito, que é o que nos dá a vida, né? Então, falando, esses três elementos têm que estar em equilíbrio. Eu achei muito bacana isso daí. E você tem que selecionar aquilo que vem do espírito, né? E aquilo que não vem do espírito, que vem da sua mente, das suas memórias, ou vem do seu corpo, das suas necessidades, né? Então, achei bastante interessante. E também uma parte muito interessante é onde ele ensina as pessoas a orarem. O que é a oração? A oração é justamente uma conjunção de corpo, mente e espírito. Então não são palavras que você simplesmente repete. É uma comunhão total com Deus através do corpo, da mente e do espírito. Enfim, eu fiquei bastante inspirado aí por essa Bíblia. Pretendo ler. Vamos em frente aqui na análise geopolítica, né? Veja só, o Trump ficou louco com os canadenses, né? Pois eles mostraram para o Trump que o seu mito, Ronald Reagan, que o Trump tem uma verdadeira adoração, né? Mas o Ronald Reagan detestava tarifaços e sanções. Aí o Trump ficou louco, né? Porque mostrou para ele, ó, o Reagan não gosta de tarifaço, de sanções. Você, Trump, você adora
tarifácio. Você acha que vai ficar rico, né, através do tarifácio, mas na verdade não, você vai acabar prejudicando o consumidor americano, né? Pessoal, falei aí sobre capitalismo, né? Mas eu acho que eu comecei a entender o capitalismo chinês. A primeira coisa que eu comecei a entender é que o capitalismo chinês não é capitalismo. Essa é a primeira coisa, mas eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, né? Só sobre este tema do o que é o capitalismo chinês, ou seja, um capitalismo que não é capitalismo, né? Mas eu vou voltar a esse tema, né? Apareceu um texto muito engraçado ali de uma página chamada Palas Atena, né? Mas enfim, é bastante longo e quem quiser dar uma olhada, tá lá, no metrópolis.com, né? Que aí o Carlos Bolsonaro, né? Quer dizer, um da família aí, ele quer ser senador, né? Então você imagine, já tem um que é senador, né? Que é o rei da rachadinha, né? Que quer explodir a Baía da Guanabara, né? Quer que o Trump joga mísseis lá, que pode cair inclusive na cabeça dele, né? Talvez se ele estiver lá em Angra dos Reis, né? Porque míssil não tem ideologia, ele cai em cima da direita, da esquerda, ele não pergunta, ele cai e explode, né? Ele não tem preferência política, né? Daí o cara quer sair pelo Senado, né? Lá em Santa Catarina, e ele não é Catarina, ele não é barriga verde, né? Então, assim, tem um artigo aí que trata desse tema aí, porque são 2 vagas ao Senado, né? Então ele quer fazer uma base lá na cidade, certo para traficar arma, né? Para se apossar de contas aí do narcotráfico, vai saber, né? Onde tem esse tipo de bancada da bala do boi e da Bíblia, né? Da Bíblia evangélica e sionista, protestante, né? Você vai ter, enfim, não vote nesse indivíduo, hein? Não vote. Aliás, até um indivíduo aí colocou, tem gente que não entendeu ainda, que se der uma guerra no continente vai sobrar para nós. Mísseis não sabem quem é de esquerda e quem é de direita. Acorda, mano. Porque o Celso Amorim falou, intervenção na Venezuela pode incendiar a América Latina. Bom, o ex-chanceler aí, que é um craque, né, o Celso Amorim, é assessor especial do presidente Lula aí, né? O Celso Amorim afirmou que uma intervenção externa na Venezuela poderia incendiar a América Latina, a América do Sul, né? Em referência às ameaças do mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, né? E que o rei da rachadinha aqui quer que jogue míssil, né, na Baía da Guanabara. Aí ele diz, ó, não podemos aceitar uma intervenção externa porque isso vai criar um ressentimento imenso. Pode incendiar a América do Sul e levar à radicalização da política em todo o continente. Ele falou isso ontem. E aí o secretário de defesa do governo do Homem Laranja, lá o Pete Hegseth, né, do Pato Donald, anunciou um novo bombardeio a uma embarcação que navegava pelo Caribe. Quer dizer, eles querem matar pescadores, né? Que segundo o que eles dizem, são terríveis traficantes de drogas, né? Então foi o terceiro ataque desse tipo da região do Caribe, sempre sob o argumento do combate ao narcotráfico, né? Que é mais ou menos como o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa, né? É a mesma narrativa, né? Ou então assim, foi Bin Laden, né, que explodiu as Torres Gêmeas, né, em 11 de setembro. Bom, daí o Amorim então reforçou, não há nenhuma prova, né, de que os alvos se tratam de narcotraficantes, né? Quer dizer, para mim, barco de pescador não é barco de narcotraficante, né? Narcotraficante usa outro tipo de embarcação, usa pequenos submarinos, usa containers legais em navios aí que fazem transporte, né? Transporte em aviões, né? Bom, não há nenhuma prova de que sejam narcotraficantes, né? Aí, durante a viagem à Indonésia, o Lula criticou os ataques aí, ó. Você não pode simplesmente dizer que vai invadir e combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos e a soberania territorial de cada país. Está correto. Aí ele disse que vai abordar o assunto, né? Se é que ele vai se encontrar lá com o Trump no domingo, né, amanhã, em Kuala Lumpur,
Na Malásia parece que o Trump não quer mais conversar com ele, né? Acho que não vai, acho que não vai até a Malásia, não sei. Então vamos ver o clima dessa conversa aí, né? Pessoal, tentem assistir esse vídeo que eu falei do Carl Gustav Jung. Chama-se A Bíblia Etíope Revela o que Jesus disse aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Vocês encontram lá no YouTube, isso aí é muito interessante, viu? Veja, a Fefeleche está dando o exemplo, que se torne viral, hein? Aí no DCE Livre da USP, a Fefeleche rompe relações com a Universidade Israelense. Em decisão histórica, né, a congregação da Fefeleche decide romper as relações acadêmicas que mantinha com a Universidade de Haifa, que financia o genocídio e persegue estudantes palestinos. Então foi uma vitória aí do movimento estudantil, mostra que ele está atento, né, e que ele está resistindo, né, à lavagem cerebral sionista, né. Através de panfletagem e de representação dos alunos, de atos de paralisações, conseguiram pressionar pelo rompimento com a Universidade Genocida de Haifa, né? Ou seja, o conhecimento não pode ser usado para financiar massacres, né? Estão entendendo, pessoal? Então eu faço a defesa aqui da Fefeleche. Aliás, a minha filha estudou na Fefeleche e ela estudava muito, né? Muito. E estudava grandes filósofos de muitas épocas, né? Falando da fala do Lula, né? Que ele disse uma obviedade: o principal responsável pelo tráfico de drogas é o consumidor. Veja, é uma obviedade, pessoal, essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Veja, eu vou fazer uma previsão aqui. Os Estados Unidos estão a ponto de levar uma tremenda de uma pancada, né? Não sei quando vai ser, mas eu sinto isso no ar, né? O 11 de setembro vai parecer um beijinho doce, perto do que está vindo aí. Parece que eles realmente estão nessa demanda aí. Não vou me estender muito sobre o assunto, eu abordaria em outro momento, né? E o Breno Altman estava lá em Caracas, na capital da Venezuela, e ele diz o seguinte: amanhã aqui há um povo mobilizado, organizado e armado para defender a pátria sob a liderança do governo Maduro. Hoje dei uma palestra para o comando da Polícia Nacional Bolivariana no lendário Helicoide, um Estado-Maior leal ao país e à Revolução Bolivariana. Bom, e aí, são nossos temas de hoje, né? Pessoal, eu disse, eu torço pelo Trump, eu torço para que os seus planos se concretizem, né? Por quê? Porque com o Trump, né, nós temos certeza que o imperialismo vai estrebuchar, né? Veja só, por que eu torço por ele? Ó, aterroriza imigrantes nos Estados Unidos, né? Quer dizer, quem que está se ferrando? Os Estados Unidos. Manda tropas militares a estados americanos para conter manifestações contra o seu desgoverno. Não vai ter mais relações comerciais com o Canadá. Ameaça a Rússia, ameaça a Venezuela com sanções comerciais e sanções bélicas. Explode barcos de pescadores na costa da Venezuela e da Colômbia, né? Inventando aí que transportavam drogas. Aí taxou o Brasil em 50%, tarifaço. Cortou vistos de autoridades brasileiras, puniu os ministros do STF com a lei Magnitsky, né? Ou seja, o Trump briga com todo mundo, com o mundo inteiro, e o mundo inteiro odeia o Trump, cada vez mais, né? E a economia estadunidense vai mal, a inflação está subindo, o desemprego está começando a incomodar, a aprovação do Trump e seu desgoverno dentro do território americano está baixa, né? A imagem do Trump no mundo é péssima. O Trump é persona non grata global. Eu acho que os chineses estão felizes da vida que é o Trump que é o presidente dos Estados Unidos, né? Então, parabéns, Trump. Continue assim, né? Bom, é isso, pessoal. Ficou curto o vídeo. Eu acho melhor fazer mais curto hoje, né? Sábado, dia 25, 9 horas e 45 da manhã, aqui na capital paulista. Você está no canal Luz no Fim do Túnel. Prestigie aí o nosso canal, dá um like, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se quiser, pode se tornar membro do canal. Quem quiser ajudar o canal, fique à vontade aí, qualquer 10 centavos aí para nós ajuda, né?
canal da mídia alternativa e da mídia independente. Prestigie a mídia alternativa, a mídia independente, pessoal. É isso daí. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, e me despeço agradecido pela sua atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.